Hoje eu vou conversar com o André Brandão. Ele trabalha desenvolvendo lideranças há muitos anos e mais recentemente fundou a Flow Foco em Consultoria, né, que é uma empresa focada justamente em ajudar a desenvolver líderes. Tudo bem, André? Obrigado aí por aceitar o convite. Oi, Edu, obrigado pelo convite, tudo bem, tudo ótimo. E você, como é que tá? Tudo bem? Tô ótimo também, cara. Muito obrigado por perguntar. E antes de começar o episódio aqui, eu queria pedir para você contar um pouquinho sobre você e tal, para quem estiver ouvindo ou assistindo a gente conhecer um pouquinho melhor. Claro, claro. Então, Edu, eu sou da área de tecnologia há muitos anos, né? Eu trabalhei muitos anos em tecnologia, passei por umas empresas bem conhecidas aí da comunidade, trabalhei no UOL, trabalhei no Walmart.com e recentemente, como você falou, eu desde que eu assumi uma posição de gestão lá em 2008, 2009, eu apanhei, né? A gente sofre, assim, quando assume uma posição de gestão, a gente não está pronto. E foi nesse processo de buscar conhecimento, buscar ferramental, buscar entendimento para isso, que eu encontrei conteúdo para isso e me ajudou muito. Eu encontrei treinamento, encontrei bons conteúdos, boas pessoas para seguir. E aí eu falei, pô, em algum momento, assim, quando eu me aposentar da TI, eu quero ajudar a galera que tiver nesse processo de migrar para a gestão e de desenvolver conhecimentos de gestão, quero trabalhar com isso. E eu fiz essa transição de carreira em 2017. Eu estava no Walmart.com na época, estava ali como head de engenharia, cuidava do time que hoje a gente chamaria de SREs, e também estava comigo o time de QA, o time de automação. E ali, no finalzinho de 2017, eu saí do Walmart.com e fui para uma consultoria de treinamento e desenvolvimento especializada em liderança. Trabalhei mais de 4 anos com essa consultoria e a, o Flow Foco ele existe há 2 anos, mas esse ano aqui, especificamente 2023, desde janeiro, que o Flow Foco é meu principal foco mesmo, é onde eu coloco toda a minha energia e atendo vários clientes de vários segmentos, dando treinamento, consultoria, fazendo workshops, fazendo programas de processos de mentoria, tudo que possa ajudar a subir o nível de maturidade da liderança nas empresas. E como eu vim dessa área de tecnologia, então, sabe, eu empatizo muito com essa transição do técnico para a gestão e acabo tendo bastante ferramental e uma abordagem bastante assertiva assim com a galera que busca, que tá nesse momento. Eu acho que uma apresentação rapidinha seria um pouco para entender o que o André está fazendo aqui nesse papo com você, né, Edu, para ver se tem a ver com o que você Boa. também gosta de falar, gosta de Uhum. trocar. Não, com certeza. Acho que tem muito para contribuir aqui. Excelente. E assim, já entrando no nosso tema aqui, né? Então, é como que a gente lida com pessoas com moral baixa ali na equipe e tal. Até dando um passo antes de falar de fato de como a gente lida, eu queria entender um pouquinho da tua visão do porquê que é importante as pessoas terem uma moral elevada ali no time, né? Então, isso traz algum benefício, tanto faz, enfim, queria entender um pouquinho a tua visão sobre isso. Cara, eu acho que assim na vida, só não no time, né? Quando a gente não tá bem, quando a gente não tá com, com a moral ali, não tá bem num momento pessoal, a gente não rende, né? A gente não toma boas decisões, a gente, de alguma forma, a nossa cognição está comprometida para aprender coisas novas. Eu acho que o nosso emocional, ele influencia totalmente no nosso comportamental e no nosso mental também, na nossa capacidade de raciocinar, e assim, numa forma geral. Ainda mais no corporativo, né? Que é o tempo inteiro ali cobrando resultado, o tempo inteiro ali demandando que a gente tome decisões rápidas, que a gente faça uma intervenção em alguma situação de maneira objetiva e aí se a moral tá baixa, como é que a gente vai conseguir fazer isso bem feito? Então, eu penso assim, e eu sinto assim também trazendo a minha própria experiência, Edu. Uhum. Sim, e tem até uma pesquisa, e eu vou tentar encontrar para poder botar nas notas de podcast, que fala justamente isso, mostra justamente isso, né? O quanto que
é, o engajamento da pessoa, o quanto dos resultados da pessoa é afetado por conta do baixo engajamento. Aí, moral é uma das formas da pessoa acabar sendo levada a ter um engajamento baixo ali, então isso, cara, tem impacto gigantesco ali no resultado. Então, fica a dica aí para quem talvez esteja percebendo, né, que está com uma equipe, o pessoal não está muito engajado, a moral está um pouco baixa, provavelmente o resultado vai ser afetado, tá? E como líderes, o nosso resultado também vai ser afetado, né? Porque o nosso resultado é basicamente o resultado que a equipe traz ali, né? Então é algo para realmente para ficar de olho. E daí eu queria entender também um pouquinho de você, quais são normalmente os cenários ali, talvez até que você se deparou aí ao longo da tua carreira e tal, que normalmente costumam baixar a moral das pessoas ali, da equipe como um todo? Tem algum cenário que costuma se repetir assim, que você já viu várias vezes? Ou acho que depende Ah, muito do caso a caso? eu acho que assim, várias coisas podem influenciar para afetar a moral do time, várias coisas mesmo. Mas se eu for abstrair, falar de um olhar mais, assim, mais, uma visão mais ampla, qualquer coisa que frustre uma expectativa acaba afetando a moral daquela pessoa envolvida com aquilo. Então, expectativas frustradas são grandes causas de moral baixa Uhum. nas equipes. Uhum. E aí vem o negócio, né? Se a gente for olhar por esse lado, então, como é que a gente faz para não frustrar expectativas? Como é que a gente faz para garantir que as expectativas estejam sendo atendidas com frequência e, a partir daí, não correr o risco de uma expectativa frustrada impactar na forma como as pessoas performam? Você concorda? Tem outros motivos também, mas eu acho que olhando de uma maneira mais ampla, esse é um dos mais dolorosos, assim. Sim, sim. Eu acho que é um grande resumo, né, do que pode afetar a moral da equipe. Mas até acho que um ponto interessante, porque assim, quando a gente tem equipes que estão desenvolvendo produto, fazendo um certo trabalho, especialmente equipes que trabalham mais com inovação, né? Então, eventualmente elas vão entregar alguma coisa que ou vai trazer um resultado, vamos dizer assim, zero, não vai trazer resultado nenhum, ou talvez um resultado negativo. Então, talvez essas pessoas, enfim, precisam estar um pouco mais vacinadas em relação a esse ponto, né? Então, como é que a Sim. gente consegue pegar uma equipe dessa, por exemplo, que trabalha um pouquinho mais com inovação ali, que vai errar, que vai falhar, que é normal acontecer, e como é que a gente faz para isso não afetar o moral das, ou não afetar tanto, talvez tanto, né, o moral das pessoas? Cara, essa pergunta ela é tão interessante, Edu, e ela vai alinhada com uma coisa que quando você tocou nesse assunto, eu falei, nossa, eu acho importante em algum momento da nossa conversa eu trazer, que é a qualidade do ambiente influencia muito a moral do time, né? Se o ambiente está tóxico, puta, pode ter certeza que os comportamentos vão estar totalmente influenciados. E se o ambiente está saudável, se o ambiente tá bom, a gente também usufrui desse bom ambiente. E hoje em dia, assim, as consultorias e as empresas e os profissionais entenderam um conceito chamado segurança psicológica, né? Os ambientes precisam ter segurança psicológica e essa segurança psicológica ela contribui totalmente na maneira como a gente vai lidar, vai se comportar, vai se relacionar e como a gente vai se sentir. Então, quando você fala assim, poxa, um time de inovação, como é que a gente faz para lidar? Porque é um time que vai lidar com frustrações mais frequentes, né? Com erros, com falta de resultados. E aí eu já conecto nessa história de segurança psicológica, onde um ambiente que tem segurança psicológica tem algumas características presentes, né? Uma distribuição onde as pessoas sentem que contribuem de uma forma bem distribuída, que participam de uma forma bem distribuída. E outra coisa bem presente é a maneira como as pessoas nesse time lidam com erros. Se os erros são caças bruxas ali e são punidos, ou se os erros são celebrados mesmo, se erros inéditos são motivos de comemoração, porque, putz, sinal que eu tentei uma coisa e já mapeei uma coisa que não funciona e a gente já vai evoluir para uma versão melhor ainda. E é muito difícil trabalhar isso. Então, eu acho que o time de inovação, mais do que qualquer time, tem que ter uma relação saudável com os erros.
né? Tem que ter não só uma relação saudável, mas uma relação onde seja estimulado a experimentação e a possibilidade de não dar certo, e que os indicadores envolvam isso, né? Quantas vezes a gente experimentou, quantas vezes a gente tentou, e não quantos erros, né, a gente gerou. Uhum. Se for para esse lado, a gente começa a olhar para o lugar certo, e um lugar que não gera, que pode não gerar frustração, mas que gera satisfação. Puta, a gente está inovando. Sinal que a gente tá errando. Se a gente está errando, é sinal que a gente está inovando. E, obviamente, erros inéditos, né? Não erros repetidos, erros que a gente não documenta e comete de novo, esses não. Mas erros inéditos, erros em virtude de processos de experimentação, tem que ter uma relação saudável, tem que ter uma maturidade diferente com erros. E eu acho que uma equipe de inovação tem que segue por esse caminho, porque senão é o que você falou, é frustração atrás de frustração, e aí como é que vai trabalhar no dia seguinte, como é que vai trabalhar no resto da semana se Uhum. está frustrado? Edu, ainda nessa pergunta e trazendo outros elementos, assim, outra situação que eu passei e que eu vejo o mercado passando são os layoffs, né? Uhum. Os layoffs são. Não tem jeito, depois de um corte ali, depois de um anúncio de alguns cortes ali, quem ficou não fica comemorando, ai, que bom que eu fiquei, eu estou feliz que eu fiquei. Não, cai ali o ambiente, dá uma quebrada forte ali depois. Eu não sei se você já também teve a oportunidade de passar por algum corte, algum momento na carreira que teve corte e você ficou. Putz, é difícil ali aqueles dias depois ali, a galera ainda fica comentando muito e a energia fica totalmente esgotada nesses momentos também. E, infelizmente, 2023, 2022 foram anos que a gente viu isso acontecer demais no mercado, né? Bastante. Eu não passei por um layoff especificamente, mas já teve uma empresa que eu trabalhei onde ela basicamente fechou as portas, demitiu todo mundo, menos Nossa. algumas pessoas para manter a empresa, vamos dizer assim, minimamente funcionando para tentar vender a marca, né? Para tentar, enfim, pelo menos tirar algum dinheiro daquilo ali. Eu acabei pedindo demissão, enfim, antes disso acontecer. Acho que no final nem conseguiu vender a marca, mas eu lembro assim do cenário, né? Chegando lá, todo mundo pô, já sabendo, foi demitido e tal, um cenário bem, bem chato assim. Daí eu queria até entrar um pouco mais nesse ponto contigo, até porque por conta da frequência, né, que isso vem acontecendo nos últimos anos. Como é que faz no caso desse? Porque assim, as pessoas que ficaram, elas não sabem se vai ter um novo layoff, coisa que pode acontecer, né, dependendo do cenário da empresa. Ao mesmo tempo, pô, talvez eu como líder, cara, eu tento, sei lá, estimular as pessoas, mas pô, não sei se vai pegar tanto assim. Então como é que a gente lida com as pessoas numa situação tão delicada quanto essa? Cara, essa pergunta vale US$ 1 milhão, assim. Se tivesse uma fórmula mesmo, a gente criaria e a gente venderia juntos aqui. Mas eu vou falar algumas coisas que a gente não pode deixar de fazer como líder, num cenário desse, num cenário onde teve uma reestruturação grande, colegas, pessoas queridas foram cortadas e a gente ficou. E você é o líder do grupo que ficou e agora precisa continuar a vida. Assim, a primeira coisa é não querer levantar a moral logo no próximo momento, né? Não falar, gente, vamos lá, ficamos, vamos, tem coisa para fazer. A primeira coisa é entender que é um processo de luto, que as pessoas vão passar por um processo de luto, um processo ali onde elas vão ficar assustadas, depois elas vão passar por uma certa angústia, depois até por uma certa rejeição ali, por uma certa revolta, até evoluir para uma aceitação e começar a se habilitar para lidar com isso, né? Então, como líder, acolhe os sentimentos, acolhe os comentários, acolhe esse clima que vai ficar ali e não tenta forçar a barra, porque é pior. Então, acolhe, entra junto ali e fala, pô, eu também estou chateado, eu também, né, sinto muito pelas pessoas que a gente precisou, que precisaram ser cortadas, e vai ser difícil mesmo, os próximos dias vão ser difíceis, e vamos lidar com isso. Então, a cada dia, ir construindo e reconstruindo essa moral aos poucos. Não adianta tentar dar injeções
altas doses de moral, porque não funciona, é forçado. Precisa ter uma atitude muito coerente, sabe, com o que está acontecendo. Precisa ser congruente, não destoa. Como líder, porra, seja humano, dói em você também se você for um líder que não é só aquele líder de resultado, né? Resultado, resultado, resultado. Se for um líder voltado para pessoas ali, pô, você também está sentindo. Então, compartilha do sentimento, compartilha desse momento e vai resgatando, tempo ao tempo ali, respeita o processo que cada um está passando. Então, isso eu diria que é fundamental. Então, assim, não inventa de querer dar uma injeção de moral ali, porque vai ter um efeito totalmente contrário, né? Vai falar, porra, que cara desumano, bicho. Todo mundo chateado aqui e o André fica tentando ligar aqui, puxar, dar um gás. Não vai. Não dá. Então, porra, entra, entende que vai ter um impacto ali temporário nos resultados, sim, nas entregas, assume esse BO como líder, assume junto com o time, reorganiza, redistribui, e aí começa aquela história, né? Se você não sabe o que fazer, começa pela organização. Então começa em quem ficou, revisa ali papéis e responsabilidades, revisa a redistribuição dos trabalhos, revisa a redistribuição das cargas de trabalho, faz one-on-ones ali com cada um, trabalha a proximidade com cada elemento do seu time, conversa individualmente, depois conversa com frequência junto com o time, mantém as novas expectativas alinhadas. Pô, o pessoal vai querer saber o que está acontecendo, o que vai acontecer agora, vai continuar, não vai continuar. Mantém o time informado, recebeu uma notícia, pode ser compartilhada, já chama o time e compartilha. Quer ver outra coisa, Edu? Não se iluda. A Rádio Peão é melhor que Slack, é melhor do que qualquer ferramenta de comunicação. Não ignore a Rádio Peão, sintonize ali na Rádio Peão também, atenda demandas ali de comunicação da Rádio Peão para garantir que o que está sendo veiculado na Rádio Peão é realmente informação correta, porque senão as pessoas criam verdadeiros monstros ali, fica mais difícil ainda. Eu trabalhei num lugar que ele tinha a prática de all-hands, né? Então, uma vez por mês, juntava todo mundo na mesma sala ali e o CEO falava de tudo, de estratégia, tudo que estava acontecendo, e ele abria um espaço ali que ele falava pergunta qualquer coisa e chegava as perguntas das mais cabeludas. E eu lembro que foi bem na época da pandemia ali, então ele mesmo não sabia o que ia acontecer. E ele falava, olha, gente, eu não tenho resposta para essa pergunta, mas assim que a gente entender o que está acontecendo, no próximo All Hands a gente já traz a estratégia para lidar com esse cenário que para a gente ainda também é complexo e a gente conta com vocês aportando o seu melhor nesse momento, porque a pandemia é desconhecida para todo mundo e os impactos disso é desconhecido. Então ele procurou manter uma comunicação muito aberta, muito transparente, e é muito conectada com a galera, assim, sabe, sintonizando nessa Rádio Peão. Eu acho que, eu diria, Edu, é difícil responder sua pergunta mesmo, mas esse é um conjunto de ações e cuidados que eu não deixaria de ter, eu diria que o líder não pode deixar de ter, sabe? Uhum. Sim, sim, faz sentido. E você falou ali, né, começou falando sobre luto e tal, né, sobre respeitar esse momento, e é bem curioso porque esse foi um negócio que eu aprendi olhando para mim mesmo, né, me conhecendo um pouco mais ao longo do tempo, que, enfim, o normal, vamos dizer assim, né, o mais comum, né, quando a gente vê uma pessoa chateada e tal, a gente, não fica assim, é assim mesmo, a gente tenta de alguma forma trazer a pessoa de volta, mas, cara, isso não vai funcionar. E até olhando para mim já percebi isso, cara. Tipo, quando eu fico chateado com alguma coisa, seja no trabalho ou vida pessoal, existe um certo período ali de luto, talvez um dia, alguns dias, dependendo do que aconteceu, cara, eu preciso passar por aquilo para poder voltar do outro lado. Então, acho que entender que esse período de luto existe e respeitar isso ali das pessoas, cara, para mim isso é super importante, assim. Então, é uma forma de talvez não trazer aquela, vamos dizer assim, aquela positividade tóxica. Não, é assim mesmo, pô, bora lá, vamos passar os resultados. E, sabe, a gente vai conseguir. Cara, tipo, eu acho que não é por aí. Então, realmente, esperar um tempo ali para ver como que as coisas se desenrolam e você entender como que a coisa vai assentar,
Eu acho que é bem interessante, né? Daí, eu queria até entender um pouquinho mais nesse ponto, assim, como que a gente consegue perceber, por exemplo, que as coisas estão, entre aspas, voltando ao normal? As pessoas talvez já passaram por esse período de luto aí, que a gente pode, beleza, aí vamos sentar, talvez replanejar aqui, conversar melhor, entender, conversar um pouco sobre o futuro e tal. Quando que talvez seja o momento de fazer essa virada? Cara, que pergunta boa. Deixa eu pensar um pouco aqui, resgatar mesmo na experiência prática. Uhum, Não quero dar uma resposta de consultor, não. uhum, Resposta de consultor é depende, Edu, uhum, depende. Eu quero dar uma resposta prática aqui. Eu passei por algumas empresas que tiveram cortes, não tão pesados igual foram esses layoffs, mas que tiveram cortes de orçamento significativos. E eu estou tentando lembrar aqui, mas eu acho que uma evidência que você vai perceber é que o assunto vai esfriando. As pessoas já uhum, não falam mais desse assunto e voltam a falar dos assuntos de trabalho. Voltam a falar das entregas, voltam a falar do backlog, voltam a focar nos sprints. Então, eu acho que uma evidência bem clara mesmo é quando o assunto esvazia, né? uhum, Então, deixa a galera falar, tal. Não fica fomentando o assunto, não fica estimulando o assunto, mas observa e sente o quanto que esse assunto ainda está em pauta nos one-on-ones, nas reuniões de equipe, e o quanto que esse assunto já esfriou, esvaziou, e a uhum. galera já voltou a falar dos desafios do dia a dia, das dificuldades, dos prazos, das, das tretas com as outras áreas, das tretas com as áreas de negócio e tudo mais. Você fala, opa, estou sentindo que o time já está voltando para o trilho do business as usual ali, né? Então, eu acho que essa é uma evidência bem prática, assim, que o líder pode observar e sentir, assim. Sim. E um negócio que talvez a gente tenha que tomar cuidado, e você até me corrige se eu falar uma besteira aqui, mas é assim, como líder, é, idealmente eu não deveria ser aquela pessoa que só, entre aspas, só vai ficar do lado da empresa, então, tipo, não, vamos olhar para frente, é assim mesmo. Papá. Eu acho que é ruim para as pessoas, talvez elas nem se identifiquem tanto com uma liderança assim, mas ao mesmo tempo, se eu só ficar do lado delas, no sentido de, pô, realmente é muito ruim, papapá, talvez isso acabe contaminando a equipe, né? Ela achar que o cenário está muito pior do que talvez realmente estivesse, porque eu estou ajudando talvez o pessoal a mergulhar ainda mais no problema que está acontecendo. Daí eu queria entender um pouquinho a tua visão de como que eu consigo talvez equilibrar esse papel, né? De acolher as pessoas, entender o que elas estão trazendo ali, até empatizar de alguma forma, né? Trazendo, pô, não, realmente, eu super entendo, está sendo ruim para mim também, papapá, mas ao mesmo tempo não deixar, vamos dizer assim, a gente contaminar as pessoas, talvez indo muito além da conta nesse sentido. Então, tem alguma forma de tentar equilibrar isso aí um pouquinho? Pô, Edu, você podia pegar leve nas perguntas aqui, tá bem interessante. Sim, como líder, a gente tem que ter uma certa imunidade a algumas situações ali. A gente não pode, a gente não deve se deixar contaminar por algumas coisas. Eu acho que a gente não só tem que ter imunidade, como a gente muitas vezes é o agente imunizante. Será que é isso? Imunizador ou imunizante? Eu acho que a gente muitas vezes é a vacina para muitas coisas. Porque a gente está num lugar ali onde a gente tem acesso à estratégia e tem acesso, né, à execução dessa estratégia. Então a gente está num lugar onde eu acho que assim uma das grandes talentos de bons líderes é saber fazer o filtro. É falar, putz, como é que eu traduzo isso para a minha equipe de um jeito que faça sentido e que seja transparente, que seja verdadeiro, e como é que eu também pego isso que está acontecendo na minha equipe e pare por aqui, não deixe isso transbordar para outras áreas e seja um agente de imunização desse comportamento aqui com a equipe. E como fazer isso, né? Então, assim, eu acho que o líder, ele está nesse lugar, sabe? Não só a gente tem que ser imune, como a gente tem que ser um pouco mais do que isso, a gente tem que ser o imunizante, né? A vacina para comportamentos que podem degringolar
e aí, enfim, a gente perde o time, o ambiente fica sofrível. Eu acho que o líder tem um papel fundamental aí. E como é que a gente faz isso na prática? Cara, conduzindo conversas difíceis nos dois polos, né? No polo, quando a gente senta com os nossos líderes, né? Os executivos da empresa, depende em qual momento você está ali, se é uma primeira liderança com o seu gerente, se você é um gerente com o seu diretor, se você é um diretor com os executivos, mas sentar com as camadas ali executivas e conseguir entender qual é a estratégia que está sendo desenhada para esse momento, entender aonde que o nosso time contribui para essa estratégia e traduzir isso para o time de um jeito muito prático, né? Falar, gente, a nossa contribuição tem que ser essa, é esse ponteiro aqui que está todo mundo de olho e que a gente precisa contribuir para girar, para esse ponteiro mexer, e a nossa estratégia é essa, vamos focar, se a gente fizer isso influencia na mexida desses ponteiros. Então, vamos lá. O que eu falei aqui, fazendo um catado do que eu falei. Ter atitudes que imunizam essas possíveis situações, saber filtrar a comunicação de cima para baixo, de baixo para cima, e saber traduzir para o time as ações que mexem nos principais ponteiros que a camada estratégica da empresa está olhando. Né? Quais são os novos indicadores ou os indicadores que a gente vai mexer. E eu acho que isso bem comunicado com o time, assim, em termos de postura, Edu, tratar todo mundo que nem adulto. Né? Falar, gente, todo mundo aqui é adulto, a gente sabe que tem resultados para entregar, tem compromissos que precisam ser entregues aqui para virar esses resultados, e esses resultados virando, a gente começa a virar o resultado da empresa e ficar sustentável. Eu já trabalhei em muitas empresas que você também já deve ter trabalhado em startups que ficam ali operando no prejuízo, e em algum momento tem que fazer o break-even ali, precisa equilibrar, e para isso tem vários cortes de orçamento, vários ajustes, e o líder, ele é aquele cara que vai executar isso, né, na prática. E fazer isso junto com o time, trazer junto com o time para que o time aporte nisso, tratando todo mundo como adulto, eu acho que é um jeito adequado de se fazer. Não diria que é a bala de prata ou a fórmula mágica, mas eu acho que é o jeito mais adequado assim de se abordar a situação. Uhum. E é aquela coisa também, né? A gente, pô, beleza, tem técnicas ali, forma de a gente lidar com as pessoas, forma de ouvir, sentar, de fato, empatizar ali. Eu acho que isso tudo é importante, mas também é importante, na minha visão, quem está numa situação dessa, entender que mesmo que você faça o seu trabalho perfeitamente, isso não vai resolver o problema de uma hora para outra. Então, tem coisas que precisam de tempo para poder passar, então, tempo para maturar e tal. Então, Sem é dúvida. assim mesmo. Então, se vamos dizer assim, se da noite para o dia as coisas não melhorarem, é assim mesmo. O caminho é, desde que você esteja fazendo o necessário, o que você pode fazer também naquela situação, cara, você está fazendo o teu papel ali. Você também não consegue resolver todos os problemas do mundo, né? Entender que a gente não tem uma varinha mágica para resolver tudo. Então, senão a gente fica doido, né? Tipo, putz, eu tô fazendo aqui, o pessoal não tá voltando. Não, é assim mesmo, leva tempo, tudo bem, sabe? Você tá fazendo o melhor que você pode. Eu acho que desde que a gente tenha, vamos dizer assim, uma intenção boa ali no trabalho, cara, acho que as coisas tendem a funcionar melhor. Então a gente não deveria se colocar também aquela carga de, nossa, eu tenho que resolver, senão eu não sou um bom líder e tal. Tipo, não, o caminho é esse, sabe? A gente realmente se preocupar com as pessoas, conversar ali, e naturalmente as coisas deveriam se encaminhar numa direção interessante. Cara, isso que você falou, assim, espero que o pessoal tenha prestado atenção, porque isso é fundamental. A gente está falando aqui, não está falando de coisas exatas, né? A gente está falando de comportamento humano, e o comportamento humano não é uma ciência exata, né? Ah, eu vou fazer isso, a pessoa vai se comportar assim, vou fazer isso, vai se comportar assim. O comportamento humano, e muitos especialistas, né, principalmente aqueles que falam sobre pensamento sistêmico, Peter Senge ali na abordagem dele, é muito comum acontecer o seguinte: piora para depois melhorar. Então, tem algumas ações que o líder toma ali que, num primeiro momento, os primeiros resultados vão ser até piores do que antes,
e só depois que começar a rodar que vai pegar velocidade e melhorar. Então isso você falou importantíssimo, o líder precisa ter sangue frio ali para falar, cara, não vai começar a gerar resultado logo na primeira ação, na próxima ação, no primeiro mês. Muito pelo contrário, a tendência é que piore e segura a sua onda. Ali é a tal da resiliência ali, segura, respira, sangue frio, porque assim, pode pesquisar. A maioria dos ambientes, eles primeiro pioram quando tem mudanças drásticas assim, para depois começar a melhorar, para depois mexer nesse ponteiro. Cara, isso que você falou é importantíssimo ter em mente. Então, líderes não sofram, não sabe, putz, ainda não deu, deixa eu tentar outra coisa. Não, insiste um pouco mais naquelas abordagens que você está tendo, tende a piorar um pouquinho, mas você mantendo a consistência, aí vai equilibrando e depois melhorando. Então, frieza, Total. paciência, são palavras-chave aí. Com certeza. E um outro ponto que eu queria tocar contigo é o seguinte: você comentou aí, né, sobre a liderança, ela ser aquela vacina, ela que vai, vamos dizer assim, buscar se comunicar de uma forma que seja interessante ali, né, para fazer as coisas evoluírem da melhor forma possível. Mas, em muitos casos, a própria liderança ela vai estar sendo afetada pelo ambiente, porque ela faz parte do ambiente como um todo. Então, como que ela faz para se, não sei se eu vou dizer aqui um auto-vacinar, mas como é que ela faz para tentar talvez não ser um problema ali, né? Dela talvez se cuidar primeiro. Como é que ela consegue se cuidar para depois cuidar do time? Edu, aquele clichê, né? Em caso de descompressão, em caso de descompressão da cabine, máscaras de oxigênio cairão. Coloque primeiro a máscara em você para depois ajudar outra pessoa. Eu acho que essa frase dos comissários de bordo ali não pode ser tão perfeita, não pode ser tão melhor aplicada para a liderança. A liderança precisa cuidar, o líder precisa cuidar dele primeiro, precisa se entender, precisa se informar, se situar para depois poder agir com congruência e coerência nesse ponto. Eu, eu faço mentorias, né, de liderança, e antes de sair falando de ferramentas, antes de falar de conceitos, a primeira conversa é voltada para autodesenvolvimento, autoliderança, auto percepção, para esses ajustes, né? Pô, quais são os seus pontos fortes que você manda muito bem, que você performa mesmo? Quais são esses pontos? Quais são os seus pontos de atenção que você de vez em quando tropeça e que você precisa mitigar cada vez mais? Quais são suas estratégias de aprendizado? Como é que você gosta de aprender? Com qual frequência isso está na sua agenda para você continuar aprendendo? Então, cara, o líder ele precisa primeiro olhar para si, cuidar dele e ter isso na agenda mesmo, ter um olhar com data e hora marcada e recorrência para ele cuidar dele e para poder saber cuidar melhor do time, né? Vou pegar a pandemia como exemplo, né? Quem eram os primeiros a tomar vacina? Quem tinha prioridade de tomar vacina? As pessoas da área de saúde. Eles eram os primeiros da fila a tomar vacina para depois começar a liberar com as pessoas com comorbidade, depois os idosos, aí foi tendo todo um programa vacinal. Mas primeiro os profissionais que estavam cuidando de todo mundo. Então, na liderança, não é diferente. Assim, primeiro, porra, cuida de você e a empresa também. Se alguém está ouvindo aqui e tem uma posição executiva, cuida dos seus líderes nesses momentos que precisa trabalhar moral. Pega um líder por líder ali na mão de cada um para deixar esses líderes bem para eles poderem, sim, contribuir, serem grandes estruturas nesse processo de trabalhar a moral e trabalhar o ambiente, a saúde do ambiente. Tem algumas pessoas que falam, né, sobre a importância de fazer terapia, outros falam de Boa. meditação, outros usam até, vamos dizer assim, familiares, né, para conseguir se abrir de alguma forma e passar, por aquele momento da melhor forma possível. Eu gosto de chamar isso de rede de apoio, né? Então você tem uma rede ali que vai te apoiar de alguma forma. Pode ser a família, mas não necessariamente. Pode ser, sei lá, um colega de uma outra empresa, talvez alguma pessoa que você se conectou bastante, que entende
você está passando que pode te dar aquele apoio naquele momento. Pode ser talvez um grupo de pessoas ali, uma mentoria, por exemplo, a pessoa que está mais próxima ali também consegue ajudar com isso. Enfim, eu acho que ter alguma forma de conseguir colocar para fora aquele sentimento que a gente está tendo, para até entender melhor o que é aquilo e como que a gente consegue lidar, eu acho que isso é um passo fundamental. Se a pessoa guardar isso para ela, a chance de dar problema, não só para ela, mas também para a própria equipe dela, é muito grande, né? Então, eu acho que nesse primeiro momento, colocar isso na mesa e tá, beleza, deixa eu lidar com isso aqui, no próximo passo, de fato, eu vou conversar com a equipe aqui, né? E isso costuma não ser muito fácil de fazer, né? Às vezes as pessoas, tipo, tendem a guardar, tipo, não posso abrir, tem que guardar, eu sou líder, tem que ser forte, papai, tipo, é um ser humano, como outro qualquer, então faz parte a gente saber que isso acontece e lidar com isso da melhor forma, né? Acho que conforme a pessoa vai fazendo isso, mais vezes ela vai entendendo melhor como funciona, vai se abrindo também para fazer cada vez mais. Se tem uma coisa que eu gosto na liderança atual e que era diferente no passado, é que o líder, ele pode, hoje tem uma relação e tem se falado muito sobre vulnerabilidade, né? O líder poder ser vulnerável, o líder poder entrar em contato com a sua vulnerabilidade e trabalhar isso de uma maneira aberta. Bons autores têm escrito sobre isso, têm falado sobre isso, e a liderança atual está aprendendo o quanto que a vulnerabilidade é sim um elemento que não dá para esconder debaixo do tapete, porque senão ela volta ainda mais forte. E se você trouxer a vulnerabilidade para a mesa ali e compartilhar e trabalhar isso de maneira aberta, isso também conecta pessoas, isso também conecta, é revertido em confiança. Isso me dá um quentinho no coração de saber que hoje em dia a liderança tem esse espaço para ser vulnerável, que não é. Antigamente o líder era aquela pessoa perfeita que quando chegava nele ele ou acreditava-se que seria essa pessoa perfeita, o que era um erro, mas se, se você se você lê revistas de RH do passado, assim, essas revistas famosas que davam dicas de liderança, pô, às vezes as revistas colocavam um líder no lugar ali, num pedestal ali de não humano, que era cruel com o líder. E hoje a gente, ainda bem que hoje isso a gente se deu conta e está se dando conta cada vez mais. E é sempre um assunto super falado. Eu acho que é bem por aí mesmo. Putz, eu adorei a expressão rede de apoio. O líder realmente precisa ter uma rede de apoio e cada vez mais estruturada, bem amarrada, porque o líder é tão humano quanto qualquer um ali, e mais ainda, né? Ele está exposto muito mais do que o time. De certa forma, ele é aquela pessoa que está mais exposta aos impactos de tudo que está acontecendo. Uhum. E só para honrar a fonte aqui, eu aprendi esse termo, né, rede de apoio, num treinamento de comunicação não violenta que eu fiz anos e anos atrás. Então, até hoje eu uso isso, acho que isso descreve muito bem, né, vamos dizer assim, essa forma da pessoa lidar enfim, com esses cenários um pouco mais adversos. E outro ponto que eu queria entender de você, assim, em alguns casos, pode acontecer do próprio ambiente da empresa contribuir para baixar o moral da equipe ali, né, com o tempo. Então, às vezes não é necessariamente um resultado ruim e tal, mas talvez a forma como a liderança se comunica, ou como ela não se comunica, enfim, mas talvez tenha a ver com a própria cultura da empresa. Então, tem alguma coisa que eu, como líder, posso fazer para tentar, talvez, amenizar, vamos dizer assim, a empresa como um todo, talvez afetando negativamente a equipe, baixando a moral? Tem, tem. É assim, e é muito comum, tá, Edu? A empresa ter ali um ambiente um pouco desafiador também, que traz elementos ali que deixam mais difíceis. E eu acredito muito em líderes que formam meio que uma bolha de excelência nessas situações. Tipo, cara, não interessa se tal pessoa, se a maioria das pessoas são assim ou tratam as pessoas assim. Aqui no nosso time a gente vai combinar de se tratar assim e de ter esse tipo de combinados e de respeito. Então, aqui nesse time, a gente não vai justificar de falar, mas aqui é assim mesmo, aqui é sempre assim. Não, aqui no time a gente escolhe fazer de um jeito diferente, de um jeito que faça sentido. E eu já vi bons líderes em empresas passando por situações difíceis que ele conseguiu construir com o time dele uma
uma bolha de excelência mesmo, que meio que blindava assim de algumas coisas, protegia de algumas coisas, e a equipe gostava de trabalhar ali, mesmo sendo uma empresa difícil, uma empresa de resultados agressivos, ou que costumava até ser conhecida no mercado como agressivas, tinham líderes ali que escolhiam fazer diferente, escolhiam fazer de um jeito que fazia sentido e deixava mais humano, e formava uma bolha de excelência. Eu acredito muito nessa abordagem, eu já vi isso acontecendo. É lógico que, como toda bolha, ela pode crescer ou ela pode estourar, mas é um recurso, é uma opção que você tem. Ou a outra opção é a mais difícil, né? É ficar lidando com os dardos que vêm do ambiente difícil. Então, eu acho que uma opção é essa, cara, se fecha com seu time ali para fazer o seu, para fazer de um jeito que seja respeitoso, de um jeito que seja humano, de um jeito que seja claro, transparente, que as pessoas tenham acordos ali, combinados de comportamentos entre elas, e que certos comportamentos não sejam tolerados, falta de respeito, machismo, e todos os outros comportamentos que não tem mais espaço, mesmo que essa empresa tem uma cultura machista. Cara, aqui no nosso time a gente não vai permitir, não vai tolerar qualquer coisa desse tipo, a gente vai ser muito incisivo com isso e nesse time não vai ter. E aí quando você mal percebe assim, realmente criou ali um ambiente que acaba transbordando e influenciando outros e influenciando, porque a cultura nada mais é do que o comportamento das pessoas repetido consistentemente, né? E aí quando você faz uma bolha de excelência e prova que um conjunto de comportamentos pode fazer resultado, pode ser interessante, outras pessoas falam, pô, o que o André tá fazendo? Pô, o que o Edu tá fazendo ali com o time dele? Ô, Edu, me conta que você tava, cara, eu tô fazendo isso. Caraca, eu vou fazer, mas meu, a empresa, cara, a empresa, eu preciso continuar atendendo as expectativas dela, dando resultado, e eu posso fazer isso desse jeito, estiver funcionando. Então, às vezes, isso transborda, isso faz uma transformação interessante. Às vezes não é possível, e aí, tchau e bênção para essa empresa tóxica e para essa cultura tóxica, e vai para um outro lugar que tenha mais alinhamento de valores com o seu e leve o seu time junto com, com você. Sim, o curioso é que isso pode funcionar para os dois lados, né? Talvez até a cultura da empresa seja muito legal, mas dentro daquela equipe, cara, a cultura é horrorosa, assim. Então, tem que tomar Pois cuidado é, é também. verdade. Exatamente. E, né, eu já, acho que eu vejo isso em toda a empresa. Às vezes a empresa tem uma cultura legal, incrível, mas tem uma equipe ali que, putz, grilo, passa a pizza por baixo da porta ali, porque eu não quero. É tóxico de. É verdade, exatamente o contrário. Total, total. Sim. E no livro 9 Minutos no Trabalho, eu não vou me recordar agora quem é o autor, mas vou botar o link nas notas do podcast também. Se eu não me engano, no primeiro capítulo, tá? Se não me falha a memória, ele fala justamente isso, né? De que ele até talvez não sei se um pouco polêmico ali, mas baseado em estudo e tal, no estudo que ele fez, ele fala que a cultura da empresa não importa tanto para a satisfação da pessoa. O que importa, na verdade, é a cultura da equipe. E dado que a cultura da equipe que importa, então a liderança ela tem, vamos dizer assim, uma influência muito grande em como que aquela pessoa vai se sentir na empresa, se vai se sentir bem ou mal, porque é normalmente a liderança que acaba drivando a cultura da equipe. Então é um negócio para a gente olhar de perto e tentar evitar que ou a gente seja um problema numa empresa que é legal, ou que a gente tente pelo menos ser tipo legal numa empresa que talvez não seja tanto assim, né? Então acho que a gente tem talvez até mais poder do que a gente imagina em relação a como que as pessoas vão se sentir ali na equipe. Eu, eu acredito muito nisso e não só acredito, eu vejo isso consistentemente. Agora, como consultor, as pessoas, elas sentem a cultura da empresa através da sua liderança mais próxima, da sua liderança mais direta. E as pessoas também, elas geralmente não pedem demissão da empresa, elas pedem demissão daquela liderança que elas não estão suportando mais. É verdade, é verdade. A liderança que está mais próxima daquela pessoa é a que vai ser a representante ou a porta-voz da cultura, né? E às vezes é uma liderança completamente alinhada com a cultura, e a cultura é boa, é uma liderança zoada,
Uhum. e deixa ali o time totalmente desmotivado e com a moral zerada, né? Sim, sim. E acho que uma coisa também para ter em mente é que pode acontecer da pessoa, assim, o problema talvez não seja necessariamente a cultura, mas seja a pessoa que não se encaixa naquela cultura. Então, talvez ali enfim, no recrutamento e tal, talvez isso não foi visto como deveria, a pessoa entrou numa cultura que, pois, ela não se encaixa ali. E, nesse caso, faz sentido a pessoa não estar naquela cultura. Ela vai para um local onde ela se encaixa um pouco melhor. Então, vamos dizer assim, as pessoas não deveriam entrar, enfim, em qualquer lugar e achar que vão performar da mesma forma. Não é assim que funciona. Eu até tenho um exemplo disso, na minha carreira, assim, eu já vi um colega de equipe que ele contou que a melhor equipe que ele trabalhou foi uma equipe que o pessoal brigava o tempo todo, que um xingava o outro. Cara, tipo, como que uma equipe dessa pode ser boa? Mas na cabeça dessa pessoa, na experiência dela, no jeito dela, ela gostava de trabalhar num lugar assim. Então, a partir daí eu percebi, não, beleza, então existem pessoas que pensam talvez muito diferente de mim em relação ao que é uma equipe ideal, e eu acho que não tem problema nenhum, né? Então, cara, que a gente busque uma equipe, uma empresa que tenha a ver realmente com a forma como a gente, vamos dizer assim, gosta de trabalhar, e não necessariamente, eu tenho que me encaixar aqui, porque senão tipo, eu tô errado. Tipo, não necessariamente é assim. Claro que a gente vai, vamos dizer assim, o encaixe nunca vai ser 100% perfeito. Ó. Eu acho que vai precisar de uma concessão, talvez de um lado, um pouquinho do outro também, mas, de maneira geral, cara, a gente deveria buscar algo que tem, vamos dizer assim, está minimamente alinhado com aquilo que a gente acredita. Cara, você me falou disso e eu lembro de uma equipe assim incrível que eu trabalhei. Pra você ter ideia, uma das pessoas que estava nessa equipe era o Jefferson da Linux Tips. Ele era o lead cidade minha ali daquela equipe. E a equipe se tratava assim, o adjetivo que mais usava ali era arrombado. Arrombado para um lado, arrombado para o outro. Você é um arrombado, não sei o que lá. Tal. E, cara, a equipe tinha uma moral incrível, altíssima, performava, um cobria o outro, um ajudava. Cara, e era assim, se você olhasse de fora e não conhecesse as pessoas, você fala, cara, que desrespeito. Não, era autenticidade para todo lado ali, naturalidade e, enfim, eu tô rindo aqui porque eu tô lembrando exatamente, assim, deles, das reuniões e era daí para pior, assim, Edu, mas, cara, era uma equipe que trabalhava super bem junto, mas era esse ambiente caótico, caótico mesmo. Às vezes acontece. E um ponto ali também para a gente, quando a gente fala de moral e tal, é justamente, assim, eu como líder, pelo menos essa é uma forma que eu gosto de tentar abordar, né, as pessoas ali, é de, assim, situações adversas que vão acontecer, então talvez até um dos meus papéis como líder é ajudar essas pessoas a se tornarem mais resilientes, né, para quando eventualmente alguma coisa acontecer, ela, vamos dizer assim, contornar aquilo da melhor forma possível. Daí eu queria entender um pouquinho de você, o que a gente, como líder, consegue fazer para ajudar a pessoa a se tornar de fato mais resiliente ali, né? Problemas que vão acontecer, talvez o resultado não veio. Layoff talvez seja um caso um pouquinho até além aqui, né, do que normalmente uma pessoa conseguiria lidar bem, mas enfim, situações talvez comuns do dia a dia ali, talvez a pessoa se irrite com alguma coisa e tal. Como é que a gente consegue trabalhar na resiliência da pessoa? Cara, esses dias eu estava conversando com um grupo que eu estava dando treinamento e um dos assuntos foi resiliência. E eu encontrei um material de Harvard sobre resiliência que talvez tenha sido o mais prático assim. E, e eles falavam de três elementos que contribuem muito para a resiliência. Deixa eu ver se eu estou lembrando de dois. Eu vou falar dois e depois, talvez, ao longo da conversa, eu consiga resgatar aqui. Mas um elemento para resiliência é você, você encarar a realidade. Então, é não ter essa positividade tóxica, é não ter uma fantasia não, mas é para o nosso bem. Não. Não, é encarar a realidade, ó, ferrou, a gente está nessa situação e a gente precisa sair do outro lado, essa é a situação. Então, o primeiro elemento é realmente uma percepção aguçadíssima da realidade. O outro elemento é, tem a ver com criatividade, com uma capacidade de improviso. Você lidar com saber improvisar, porque essa realidade pode demandar situações que você não tem nem histórico para falar o que eu já fiz nisso, é tão novo. E aí você vai improvisando e ter uma capacidade de improviso e lidar com isso.
e eu estou tentando descobrir qual o terceiro elemento, mas eu vou ficar com esses dois até vir em mente aqui, eu interrompo para voltar, mas, cara, resiliência vem muito disso, né? Primeiro, se apropria do que está acontecendo mesmo, realidade, sabe, nua e crua. E a outra discute o que a gente faz ali, improvisa, faz pequenas ações rápidas ali, pequenas iniciativas, que isso contribui muito para a resiliência. O contrário disso também é verdade, né? Se você ficar fantasiando ou positividade tóxica, isso não tem estrutura, isso desaba. E você não tentar nada diante do que está acontecendo também é derrota, né? Puta, eu não tento nada, vou ficar aqui, vou ficar quietinho aqui. Não, não adianta, você tem que improvisar. Eu acho que a resiliência vem muito desses elementos aí. Eu gostei muito desse artigo. Eu achei bem interessante você mencionar sobre essa capacidade de improviso, porque às vezes a gente acha assim, né, que líderes vão, sei lá, é só eles seguirem essa cartilha, fazerem isso, pô, tem a parte de gestão de pessoas, tem boas práticas, papapá, tudo vai dar certo. Só que a chance de dar certo é muito baixa. Então a gente, como líder, a gente já precisa ter alguma abertura para essa capacidade de improviso, porque eventualmente alguma coisa não vai estar muito bem documentada, no sentido de, putz, como que a gente resolve esse tipo de problema? Cara, talvez não tenha uma boa prática aqui, a gente vai ter que fazer o melhor que a gente acredita que precisa fazer. Então, a gente adaptar, testar um negócio diferente, eventualmente a gente vai errar também com isso, então eu acho que estar disposto a improvisar faz parte das habilidades da liderança, e é interessante saber que isso pode ajudar também as pessoas ali, né? Então, acho que até sempre que acontecer talvez algum pequeno problema na equipe ali, coisas que acontecem no dia a dia, talvez até dar espaço para essa pessoa, para essas pessoas ali da equipe, exercitarem um pouco isso, né? De, putz, isso aqui aconteceu, tá, beleza, e agora? O que acontece? Sabe? A gente não dá a resposta como líder, deixa as pessoas pensarem um pouco, tentarem chegar a uma conclusão, talvez ela chegue a uma conclusão que não seja muito boa, e tudo bem, cara, vai testando, vai melhorando, desde que seja um ambiente que seja aberto para isso, eu acho que é super interessante, né? A gente permitir com que isso aconteça, justamente para ajudar as pessoas a se desenvolverem nesse sentido. Só para completar, a fonte disso é a Harvard Business Review, né, a HBR. É uma coleção que eles têm que fala sobre inteligência emocional e as 3 características. Aceitação ferrenha da realidade, eu gosto até dos adjetivos que ele deu, aceitação ferrenha da realidade, uma capacidade excepcional de improvisar e uma crença profunda de que tem sentido aquilo que você está comprometido a fazer. Quando eu estava compartilhando isso com a turma, eu trouxe para uma experiência pessoal, né? No finalzinho do ano passado, uma pessoa muito próxima descobriu um câncer de mama. E isso desestruturou totalmente ali. Foi a minha ex-mulher, né? A mãe das minhas filhas. A gente é separado, mas a gente tem um relacionamento muito saudável. E aí, putz, perde o chão, um câncer já que é maligno, precisava fazer o tratamento, fazer cirurgia. E aí eu lembro, quando eu penso em momentos onde eu precisei ser mais resiliente, esse na minha vida pessoal, nem trago para a liderança, trago para a vida pessoal, foi um dos momentos que eu precisei mais ser resiliente com a situação, para administrar com as nossas filhas, enfim, para poder dar o apoio necessário. E essas 3 características estavam presentes. Primeiro, né, aceitação da realidade. É isso, não adianta colocar uma lente colorida de outra cor, é isso mesmo, vamos ver qual é o melhor tratamento, quais são as opções. Capacidade de improvisar em cada situação que ia aparecendo, a gente dava uma solução ali, até na hora da químio, que era semanal, que precisava de agenda, que precisava tudo, a gente dava uma solução, envolvia novas pessoas, e uma crença profunda de que aquilo tinha sentido, né? Porra, tudo isso que estava sendo feito, tudo aquilo que estava sendo proposto tinha um sentido da cura. E, cara, quando eu olho, agora tá tudo bem, a última sessão de químio foi recentemente, já tá totalmente curada, só tá agora fazendo os próximos acompanhamentos, então está todo mundo respirando aliviado.
mas eu olho que esses três elementos estiveram muito presentes mesmo, e só que eu entrei em contato com eles depois. Talvez se eu tivesse entrado em contato antes, talvez tinha sido um pouco menos sofrível, menos difícil. Aceitação ferrenha da realidade, capacidade excepcional de improvisar e colocar sentido naquilo que está fazendo e ver qual é o. Eu não vou falar propósito, que é uma palavra que perdeu um pouco, mas sentido mesmo. Pô, por que eu estou fazendo isso? Qual é o sentido disso? E quando você envolve seu time em situações que demandam resiliência, trazem a realidade, trazem a real para o time, começa a discutir ali o que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer de ações, como a gente vai improvisar. E entender que sair do outro lado, de lidar com isso, está tendo sentido, vai ter uma contribuição, vai fazer com que a gente vá para um lugar melhor do que a gente está hoje, resolver essa situação. Eu acho que eu concordo, eu adorei esse artigo e concordo que esses elementos são ingredientes fundamentais de resiliência, concordo total. Completei a resposta anterior o que estava faltando ali. Boa, excelente. Eu vou botar o link, né, aqui nas notas. Então, quem quiser acessar aí está convidado. E o último ponto que eu queria entender contigo é se a moral baixa ela pode ser em algum momento um motivo para demitir a pessoa também, né? Ou não, enfim, até que ponto a gente consegue levar ou não consegue, enfim. Em algum momento isso pode justificar uma demissão? Poxa vida, se a pergunta é pode, a resposta é pode. Pode ser isso? Pode também. Mas para ser mais específico, assim, eu acho que tem que ter uma estratégia para lidar caso a caso, né? Tem que trabalhar, não adianta querer que todo mundo responda na mesma velocidade, não adianta querer que todo mundo tenha as mesmas respostas, os mesmos comportamentos. O líder tem que estar próximo individualmente de cada um, mas tem que acompanhar a evolução disso. Se a pessoa não consegue evoluir e escolhe ali ficar na reclamação, ficar criticando tudo, ficar na resistência, ficar não sair desse lugar essas escolhas geram impactos, geram consequências. E se isso não estiver contribuindo para o time, não estiver contribuindo para os resultados, infelizmente, sim, a considerar ali ou mudar a pessoa de área para uma área que ela mude de áreas ali, ou também desligar, fazer o desligamento da pessoa, porque realmente tem gente que não reage mais, tem gente que já passou por tanta coisa, que não acredita mais que tem sentido aquilo, que não fala, cara, eu não boto mais fé nessa empresa, Edu, eu acho que essa empresa não acredito mais. E aí você ajuda a construir uma visão para essa pessoa dos possíveis caminhos, mas a pessoa escolhe não acreditar mais, não achar que é possível, não colocar mais energia para isso, numa conversa muito difícil, mas também muito real, fala, cara, então não faz sentido você estar aqui no time porque você não está colocando, não acredita e não vai colocar energia para isso. Então tem uma conversa e fala, cara, vamos encerrar por aqui e espero que você encontre um lugar que faça sentido você colocar o seu conhecimento e a sua energia, porque aqui você escolheu não colocar mais. Eu acho que sim, pode ser sim pode ser uma consequência de uma pessoa que não vê mais como reagir a situações assim. É a consequência uma das mais difíceis, mas também é uma possibilidade e o líder tem que tratar isso com a maior maturidade possível, com a maior transparência e, de novo, tratando aquela pessoa como adulta ali, né? Sem passar a mão na cabeça, tratando, entendendo ali as escolhas e consequências que estão dentro das escolhas comportamentais que a pessoa está tendo. Faz parte. Mas eu acredito muito, primeiro, no resgate da moral, no resgate das pessoas. Acredito muito nisso. Eu acredito que a liderança tem esse lugar permitido pelas pessoas de encontrar com elas nesse lugar aí.
Mas se, infelizmente, desse lugar a pessoa não escolher sair dele, aí, sim, infelizmente é uma opção. Sim, sim. E para finalizar, eu queria pedir para você deixar uma mensagem final para quem estiver ouvindo aqui ou assistindo a gente. Se quiser fazer um jabá também, pode fazer um jabá e fica super à vontade. Bom, eu vou pedir para as pessoas seguirem ali o meu perfil da empresa, @flow_foco no Instagram, no Twitter, flowfoco tudo junto. Eu faço pequenas pílulas ali desse tipo de conteúdo. Me apresentar para as pessoas que tomam decisão na sua empresa de programas de treinamento, de programas de mentoria, para eu poder levar isso para a sua empresa de uma forma estruturada, modular ali, e te ajudar a evoluir, a amadurecer como líder. E eu acho que é isso, assim, de jabá, não vou ficar fazendo muita propaganda, não. Eu acho que por esse caminho vocês me encontram, mantêm contato comigo. E, cara, o que eu quero mesmo é agradecer, pô. Eu te conheci ali no evento de sábado e já recebi um convite para participar do seu podcast com tanta generosidade. Pô, eu adoro, assim, poder trocar. Suas perguntas foram muito interessantes mesmo. Me forçou a ir buscar, não só na experiência, mas nos conceitos. Então, pô, muito obrigado, Edu. Acho que é isso. Obrigado, um abraço para todo mundo que ouviu, participou desse episódio. Falou, muito obrigado, muito legal bater esse papo aqui contigo. Vou deixar todos os links nas notas de podcast, então quem quiser acessar Twitter, Instagram, vai estar tudo aqui do André. Muito obrigado, André. A gente se vê por aí, cara. Um abraço e até a próxima. Valeu, Edu. Um abração para você também. Até a próxima.